E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de eu começar a falar sobre o vídeo, já deixa seu like, já faz um comentário aí. Não sabe comentar? Fala de onde você tá assistindo, que horas você tá assistindo, o que você tá fazendo nesse momento. Gente, se for falar coisas exóticas, vamos diminuir um pouquinho nos comentários, tá bom? Pra gente não ferir as diretrizes de comunidade aqui do nosso amigo. Então, o que teremos hoje de história? Essa história é muito diferente. Eu nunca tinha postado um assim aqui no canal. Ela é sobre uma mulher hermafrodita. Não é mulher, ela é hermafrodita. Eu não sei como se fala nesse termo. Foi a primeira vez que eu encontrei esse tipo de história, eu achei muito bacana. Ela é mamão com açúcar, tá bom? Ela é bem engraçada também, bem divertida. A prota é um pouco lelé da cuca. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, com hoje temos 3 dias seguidos histórias de mamão com açúcar. E eu tô vendo que tá tendo baixas visualizações. Então, se você não assistiu a de sábado, a de domingo, já volta lá e assiste também, tá bom? Deixa aí nos comentários que próxima história você quer assistir. Eu acho que essa semana teremos renascimento tanto aqui como no canal Israel Reddit. Para quem não sabe, o canal Israel Reddit é meu também e lá tem histórias diferentes do que tem aqui. Então, se você for para lá, vai ter mais de 140 histórias também, tá bom? É isso aí, gente. É segunda-feira, você já consegue ipar de graça de novo. Ah, Yasmin, que chato você ficar pedindo pra ipar. Mas se eu não pedir pra ipar, vocês vão ipar? E quando vocês ipam, o meu vídeo ele chega para outras pessoas. Então o canal consegue subir um pouquinho de visualizações, porque tá muito baixo ultimamente, gente. Eu preciso de dinheiro porque eu vou construir minha casa. Minha casa tá caindo nos pedaços. Vocês sabem da minha situação, né? Então, vamos assistir, vamos reprisar todos os vídeos do canal que eu ganho por visualizações de vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, eu espero também que vocês gostem da introdução e uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Tchau, dá tchau, nenê. Eu sou diferente. Por causa das minhas necessidades elevadas, encontrei um parceiro casual em um aplicativo de namoro. Eu não esperava ganhar o prêmio máximo logo no nosso primeiro encontro. O homem tinha um abdômen definido, cintura fina e pernas longas. Usando uma máscara preta de raposa, ele era incrivelmente sedutor. Na cama, ele ficava me chamando de bebê e esposa, enquanto suas palavras provocantes preenchiam o ambiente. Mais tarde, enquanto participava tranquilamente de uma reunião, mandei uma mensagem secretamente para ele. O outro celular sobre a mesa de conferências tocou com um som familiar de notificação. Era o telefone do meu chefe. Quer mais uma rodada? Suportando a dor na cintura e no abdômen, balancei a cabeça e o afastei. Chega. Tenho que trabalhar amanhã. Minha voz estava um pouco rouca de tanto gritar a noite toda. Tossi algumas vezes, e uma mão de dedos longos e marcantes me ofereceu um copo d'água, levando-o diretamente aos meus lábios. Tomei alguns goles da mão dele. Pelo canto do olho, avistei os abdominais bem definidos de Julian Sterling, marcados por vários arranhões ensanguentados que eu havia deixado para trás. As pontas das minhas orelhas começaram a arder novamente. Julian realmente era um parceiro incrível para um encontro casual. Ele só era um pouco malvado na cama. Do tipo que te incentivava, mas nunca parava de verdade. Naquela noite, eu realmente não aguentei mais, então estendi a mão e o arranhei. E não foi de forma leviana. Joguei as cobertas para trás e vi marcas profundas e superficiais ao redor do meu piercing. Franzi os lábios. Ele também não estava muito melhor. Eu tinha colocado o piercing no mamilo recentemente. Julian até riu. Só meninas más têm esse tipo de piercing. Respondi teimosamente. Eu não sou uma menina má. Eu também gosto de garotas más. É lindo. Sua voz estava rouca. Eu adoro. Eu amo cada parte de você. Que flerte, cheio de palavras doces. Virei a cabeça e vi que Julian já tinha se vestido. Com todas as marcas escondidas sob o tecido, ele parecia um canalha sofisticado. Ele se abaixou e esfregou meu lóbulo. Até a próxima, coelhinha. Abri a boca. Um beijo pousou nos meus lábios. Até a próxima. A porta se fechou. Tirei a máscara de coelho que havia usado a noite toda e a coloquei ao lado da cama. Meu corpo é diferente do das outras pessoas desde o nascimento. Eu sou uma futa. Mas nunca me senti inferior por causa do meu corpo. Por isso sempre socializei e namorei normalmente. No entanto, quando meu ex-namorado descobriu meu segredo, ele me olhou com absoluto nojo. Uma aberração que não é nem homem nem mulher. Sabrina, você é nojenta. Desde então, passei a ter medo de me apaixonar. Mas por causa das minhas necessidades físicas elevadas, um amigo recomendou que eu baixasse aquele aplicativo de namoro. Eu não tinha muita esperança. As pessoas que estavam nele não eram exatamente normais. As mensagens privadas que eu recebia todos os dias eram, em sua maioria, fotos íntimas ou fotos de pernas.
Justo quando eu estava prestes a desinstalar o aplicativo, vi a foto de perfil de um usuário. Era uma mão muito bonita, com os nós dos dedos bem definidos, repousando casualmente. Movida por um impulso inexplicável, deslizei para demonstrar interesse. Logo combinamos. Conversamos por alguns dias e, inesperadamente, nos demos muito bem. Quando nos conhecemos pessoalmente, eu estava muito nervosa. Por causa do meu corpo incomum, tinha medo de encontrar um olhar de nojo e rejeição nos olhos dele. Gaguejei. Minha metade inferior é um pouco diferente das outras. Você... quer dar uma olhada? Ele respondeu suavemente. Posso? Seu olhar sincero me deixou tímida, e meu corpo inteiro pareceu queimar de calor. Abri o zíper do jeans e o deixei cair. Meu corpo estava tenso de nervosismo. Seus olhos se desviaram para mim, e prendi a respiração, esperando pelo nojo. Assim como eu imaginava, aquele encontro provavelmente seria um fracasso. De repente, porém, ele me puxou para o colo. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, e seu toque firme e deliberado me fez ofegar. Muito bonito! Ele me olhou com admiração. Eu gosto muito. Nós nos conectamos perfeitamente. Depois disso, por um acordo mútuo e silencioso, continuamos em contato. No trabalho, hoje, um colega mencionou que um novo chefe havia chegado. Dizem que ele é super bonito. Temos uma reunião em breve. Vamos poder nos deliciar com ele então. Eu não estava interessada. Julian tinha me deixado exausta demais na noite anterior. Quando terminamos, eu já estava completamente acabada. Então ainda me sentia um pouco grogue naquele dia. Só queria dormir. Só espero que ele seja um pouco normal. Na sala de reuniões vi o novo chefe. Ele era alto, tinha um porte incrível e um rosto inegavelmente bonito. Seus peitorais também eram enormes, esticando a camisa sob medida em uma curva sexy. Os peitorais de Julian também eram enormes, e eram ótimos ao toque. Duros como ferro quando estavam tensos e mais divertidos do que um brinquedo anti-estresse quando relaxados. Justamente quando minha mente estava vagando para as nuvens, a voz fria do chefe ecoou pela sala. Eu sou Jasper Sterling. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Meu colega gritou no meu ouvido. Até o nome dele soa lindo! Franzi a testa. Sterling? O sobrenome de Julian também era Sterling. Que coincidência. Mas o pensamento só passou pela minha mente por um segundo. Eu estava simplesmente cansada demais. Depois da reunião, fui imediatamente para o meu lugar secreto, pronta para fumar um cigarro que me ajudasse a despertar. Eu tinha acabado de acendê-lo e mal havia dado algumas tragadas quando o som de sapatos de couro batendo no chão ecoou atrás de mim. Virei a cabeça e vi Jasper me olhando sem expressão. Apague isso. Eu disse na reunião que não é permitido fumar no escritório. Você não me ouviu? Desculpe, Sr. Sterling. Não vai acontecer de novo. Eu estava muito sonolenta. Realmente não tinha ouvido. Será que ele tem o nariz de um cão de caça? Voltei para o meu cubículo, envergonhada. Meu colega perguntou. Você terminou de fumar tão rápido assim? Não vai relaxar mais um pouco? Revirei os olhos. O chefe me pegou. Disse que não é permitido fumar. Ele é um controlador, um puritano total. Minha colega olhou ao redor e baixou a voz. Fala baixo. Isso é motivo de demissão. Por que você acha que ele virou chefe tão jovem? Ele é um enorme bebê de nepo. A família dele provavelmente só o deixou vir aqui para brincar de chefe. O capitalismo sempre vence. Graças ao Jasper, eu estava de péssimo humor o dia todo. Perto do fim do expediente, escondida no banheiro, não pude evitar abrir o aplicativo para desabafar com Julian. Temos um novo chefe hoje. Ele é tão rígido. Julian respondeu meio minuto depois. O que aconteceu? Nada. Ele só proíbe tudo. É irritante. Não fique chateada, Samor. No segundo seguinte, Julian me transferiu $5.200. Minha mão amoleceu e quase deixei o celular cair no vaso. Quem lhe ensinou esse hábito de enviar dinheiro aleatoriamente? Ensinaram muito bem, mas esquece. Éramos apenas amigos com benefícios. Devolvi o dinheiro e brinquei. Não precisa me confortar. Só seja um pouco mais gentil comigo da próxima vez. Minha lombar está me matando o dia todo. Julian respondeu. Mas você claramente não gosta quando sou gentil. Da última vez, quando fui um pouco mais insistente, você ficou ainda mais animada. Droga. O que você está dizendo? Meu rosto ficou imediatamente vermelho como um tomate. Ouvi o som da porta de uma cabine se abrindo. Olhei para cima e digitei rapidamente de volta. Ainda estou no escritório. Desculpa, Meg, amor. Era uma mensagem de voz. Julian definitivamente estava fazendo aquilo de propósito. Não tive coragem de reproduzi-la em voz alta, então pressionei o telefone contra o ouvido para ouvir. O tom de Julian carregava um sorriso, fazendo um formigamento percorrer todo o meu corpo. Quero muito te ver logo. Mordi o lábio e comecei a provocá-lo de volta. Claro, marido. Qual cor do meu piercing no mamilo você quer ver da próxima vez? Bang. Um estrondo alto veio da área da pia. Parecia que alguém tinha deixado o celular cair. Levantei-me e saí da cabine por curiosidade. Só para ver meu chefe olhando fixamente para o celular, com o que parecia ser um estranho rubor no rosto. Oi? Cumprimentei-o cautelosamente. Olá, Jasper. Jasper finalmente voltou à realidade. O olhar que ele me lançou voltou à frieza habitual. Ainda há um relatório para escrever hoje. Fique até mais tarde e faça a hora extra. Droga, eu teria ficado melhor se não tivesse me assumido. Maldito capitalista. Desejo a ele uma vida inteira de infertilidade. Terminei meu trabalho extra cheia de ressentimento. O céu já havia escurecido. Bati na porta do escritório e entreguei o relatório. Jasper, está feito. Os cílios negros de Jasper baixaram, enquanto a luz amarela e quente do abajur refletia um brilho suave em seu rosto.
Com as mãos atrás das costas, fiquei parada em frente à mesa. Meus olhos caíram incontrolavelmente sobre os músculos peitorais de Jasper mais uma vez. Eu realmente não sou uma pervertida. É só que a iluminação fazia seus peitorais parecerem ainda maiores, projetando uma sombra escura ao lado deles. Pareciam incrivelmente volumosos, como se estivessem prestes a rasgar a camisa dele. Por um momento, forcei-me a desviar o olhar. No seguinte, porém, meus olhos voltaram para eles de forma incontrolável. Desviei o olhar discretamente mais de uma dúzia de vezes. Jasper finalmente franziu a testa. Sabrina? 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 Saí daquele transe e soltei um. Ah! O que diabos você está olhando? Meu cérebro entrou em curto-circuito e respondi instintivamente. Seus peitorais grandes. Um silêncio mortal caiu entre nós. Jasper levantou levemente a mão, aparentemente querendo cobrir o peito por puro reflexo. Eu queria mais do que qualquer coisa dar um tapa forte no próprio rosto. Então tentei disfarçar as pressas. Não era isso que eu quis dizer. Quis dizer que, Jasper, você comprou sua camisa a um tamanho menor. Estou condenada. Reddit, contos e afins. Diante da expressão cada vez mais sombria de Jasper, decidi ficar quieta. Finalmente ele apontou para a porta. Saia! Fugi com o rabo entre as pernas. Eu tinha a sensação de que meu emprego estava em risco. Quanto mais deprimida eu me sentia, mais forte ficava a minha necessidade de encontrar algum conforto. Desbloqueei o celular. Foi então que vi que Julian havia me mandado várias mensagens. Como eu estava completamente concentrada em escrever o relatório, não tinha percebido. Quero o anel de mamilo vermelho. Tudo bem, amor? Está tudo bem? Está tudo bem? Por que você está me ignorando? Amor, você está fazendo isso de propósito? Você está me provocando de propósito. Só espere. Vou fazer você continuar esperando. 5 minutos depois? Já decidi não ficar bravo. Você está perdoada. Ao ver a mensagem de Julian, meu ânimo, que estava lá embaixo, melhorou um pouco. Julian, estou me sentindo tão miserável hoje. Só quero deitar sobre seu abdômen de 8 gomos e ser confortada. Ele respondeu quase instantaneamente. Bebê, eu também. Seu tom parecia carregado de raiva contida. Hoje fui ofendido por alguém que não conhece o próprio lugar e que parece estar pedindo para morrer. Estou tão puto. Caí na risada. Que coincidência. Julian e eu conversamos por mais algum tempo. Combinamos de nos encontrar no próximo fim de semana. Más notícias. Ofendi meu chefe. Boas notícias. Meu chefe não estava mais me obrigando a fazer nada. Agora eu tinha muito mais tempo livre do que antes. Mas não conseguia me livrar da sensação de que Julian estava tentando arrumar uma desculpa para me demitir. Problemático. Por favor, não. Tudo bem se eu fosse uma garota de família rica, mas, infelizmente, sou apenas uma lamentável escrava corporativa. Então, postei em um fórum para pedir ajuda à internet. O que devo fazer se ofendi meu chefe sem querer? Como posso manter meu emprego? E ali, como exatamente você o ofendeu? OP. Eu acidentalmente ofendi os peitorais dele. Segundo comentário. Caramba, isso é inglês mesmo? 3L. Ele não chamou a polícia? Arrume suas malas e prepare-se para ser a esposa do chefe. OP. Ele não me dá trabalho agora e me evita como se eu tivesse uma doença contagiosa. Quarto comentário. Não é ótimo? Você pode relaxar sem esforço e ainda recebe o salário. 5L. Falando nisso, fiz algo parecido. Eu queria relaxar, então segui uma ideia terrível que vi na internet e me declarei para meu chefe, que é um velho rabugento. Agora ele me convida para jantar todos os dias. 6L. Se o chefe for um velho rabugento, definitivamente não faça isso. Esse tipo de coisa depende estritamente de quão atraente você é. 7L. Lá em cima, estou implorando. 8L. Entrem na fila para implorar. 9L. Na verdade, não se preocupe. Apenas ameace-o diretamente. Chefe, você não quer pagar a rescisão, quer? Hehehe. 10 no comentário. Hahaha. Rolei a página com uma enorme dor de cabeça. Quase todas as respostas eram apenas pessoas pegando pipoca para assistir ao drama. No entanto, alguns internautas ofereceram conselhos de verdade. Eles me disseram para compensar meu erro e tentar agradar meu chefe. Os olhos frios e indiferentes de Jasper surgiram na minha mente. Se eu ousasse chegar perto dele novamente, teria sorte se não acabasse sendo transformada em carne de hambúrguer. Ah, espere. Nem em pedaços tão grandes assim. No dia seguinte, pedi café para todo o departamento. É claro que o mais importante era o café de Jasper. Eu havia pedido especialmente um café de infusão para ele, com a intenção de entregá-lo pessoalmente e pedir desculpas. Fiquei muito tempo parada na minha mesa. 100 desculpas diferentes passaram pela minha cabeça. Meus olhos continuavam se voltando para a porta do escritório de Jasper. Um colega tomou um gole de café e se inclinou com um sorriso malicioso. Sabrina, fala a verdade. Você usou esse rostinho bonito para fazer algum acordo escandaloso com os superiores? Você está prestes a queimar a porta do escritório do Sr. Sterling só de tanto olhar para ela. Tudo bem. Ele deu um tapinha no meu ombro. Se você virar esposa do chefe, não se esqueça da gente quando ficar rica. Afastei a mão dele sem expressão. Cai fora. O mais importante para você agora é desinstalar o Wattpad. Respirei fundo, segurando o café enquanto batia na porta do escritório. Quando Jasper me viu, um lampejo de pânico cruzou seus olhos, e ele imediatamente abotoou a camisa até o topo. Sr. Sterling, estou aqui para pedir desculpas. Ofereci o café com as 2 mãos, com toda a sinceridade. Fui muito ofensiva antes, desculpe. Jasper tossiu. Ele pegou o café. Mas aquela maldita tampa não estava bem fechada. Splash. A xícara inteira de café foi derramada sobre a calça de Jasper. Naquele instante, apenas 2 palavras ecoaram na minha mente. Me lasquei! Jasper soltou um suspiro profundo. Ele me olhou, seu tom carregado de genuína confusão. Sabrina, você fez isso de propósito? Queria chorar,
mas não tinha mais lágrimas. Não, 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 não. De verdade não fiz. Jasper amassou o copo e o jogou na lixeira. Mas tive a sensação de que, naquele momento, ele estava querendo esmagar a minha cabeça. Saia. Desculpa, saí de lá completamente desanimada. Um colega viu Jasper saindo apressado do escritório, com a roupa molhada, e falou com indignação trágica. O capitalista malvado realmente deu em cima de você bem no escritório. Suspirei. O capitalista realmente vai acabar comigo. Embora não fosse exatamente o tipo de coisa que eles estavam imaginando. Nunca senti o tempo passar tão dolorosamente. De segunda a sexta-feira, aqueles 5 dias curtos pareceram um ano inteiro. Finalmente, era hora de encontrar Julian. Eu sentia que talvez não conseguisse satisfazê-lo naquela semana. O trabalho já havia me torturado a ponto de acabar com toda a minha energia. Você não está bem cheia de energia? Julian usava uma máscara preta de raposa, e seus olhos se curvavam em um belo arco crescente. O bebê realmente usou o vermelho. Ficou bonito. Ah, que legal. Seus abraços e beijos reavivaram meus nervos murchos. Era como água fresca de nascente sendo derramada sobre um deserto seco. Estou tão cansada. Não quero me mexer. Julian me pegou no colo. Então eu faço o trabalho. Muito quente. Inconscientemente levantei a mão, prestes a apertar seus peitorais. Mas o rosto de Jasper passou pela minha mente. Estremeci por todo o corpo. Deixa pra lá. Sou alérgica a peitorais agora. Ao me ver puxar a mão de volta, o tom de Julian ficou um pouco incrédulo. Amor, você perdeu o interesse em mim tão rápido? Não. Eu não sabia como explicar. Engoli em seco e mudei de assunto. Vá mais rápido. Aninhei-me nos braços de Julian, enquanto as marcas que começavam a desaparecer do meu corpo eram cobertas por novas. Não tenho mais forças. Apertei os olhos, minha voz exausta. O trabalho é tão cansativo. Sinto que meu chefe é absolutamente meu azar. Nada de bom acontece quando eu o encontro. Inesperadamente, Julian concordou profundamente. Sinto que essa minha subordinada também é absolutamente meu azar. Nada de bom acontece quando eu a encontro. Suspirei e rezei sinceramente. Espero que ele não me demita. Julian também suspirou. Eu realmente quero demiti-la, mas não quero pagar o pacote de rescisão. Por que de repente senti que Julian era inexplicavelmente um completo idiota? Antes, quando Julian e eu nos encontrávamos, basicamente seguíamos caminhos separados depois que terminávamos. Nós dois tínhamos uma compreensão muito clara do nosso relacionamento como amigos com benefícios. Mas por algum motivo, hoje foi um pouco diferente. Ficamos deitados na cama conversando por muito tempo. Literalmente, apenas conversando debaixo das cobertas. Esse tipo de comunicação, que não se limitava apenas ao físico, na verdade fazia com que nos sentíssemos ainda mais íntimos. Amor, alguém já te disse que a pinta nas suas costas é muito sexy? Ela também é vermelha, como um rubi. Não, respondi sem pensar. Você é a única pessoa com quem já dormi. Eu não estava mentindo para ele. Afinal, meu único relacionamento anterior havia terminado em um desastre absoluto, mas não havia nada a esconder sobre isso. Você sabe que meu corpo é diferente do das pessoas normais. Meu ex-namorado achou nojento. Julian se inclinou e me beijou novamente. De jeito nenhum. É lindo. Depois disso, ficamos abraçados por um longo tempo. Da próxima vez que nos encontrarmos, você poderia me dizer seu nome? Depois que Julian foi embora, mergulhei sozinha na banheira. Fiquei olhando para o vazio, perdida em pensamentos. Eu realmente só queria tirar a máscara dele? Balancei a cabeça rapidamente. Isso era assustador demais. Eu sabia muito bem que ainda não havia superado completamente a dor do meu último relacionamento. Como eu poderia começar um novo relacionamento tão facilmente? Por mais que eu gostasse dele, não conseguia. Afinal, manter um relacionamento puramente físico era muito mais simples do que ter um relacionamento romântico. Passei um mês inteiro na empresa me escondendo ansiosamente de Jasper. Achei que, se me tornasse invisível, talvez ele não me notasse. Mas ao ver a mensagem de Jasper no meu celular, venha ao meu escritório. Ainda senti uma leve sensação de desgraça tomar conta de mim. Será que o pacote de indenização finalmente estava chegando? Ao entrar no escritório, Jasper empurrou um documento em minha direção sem sequer olhar para cima. Sabrina, semana que vem você... Interrompi. Entendido, senhor. Sterling, eu sei, vou arrumar minhas coisas e ir embora. Jasper franziu a testa. Você consegue cuidar dos clientes sozinha? Eu vou com você. Eu. Hã? Olhei para baixo e percebi que o que Jasper havia me entregado era uma proposta de projeto. Na semana que vem, vamos para Chicago encontrar um cliente. Você é a responsável por este projeto, então prepare-se bem. Os voos e o hotel serão cobertos pela empresa. Talvez, se eu conseguisse negociar esse contrato com sucesso, pudesse salvar meu emprego. Era realmente possível. Com esse pensamento, meu ânimo se elevou. Entendido, Sr. Sterling. Eu definitivamente não vou decepcioná-lo. Jasper me lançou um olhar inexplicável. Tudo bem. Pode ir. É isso que você quis dizer com definitivamente não vou decepcioná-lo? Na recepção do hotel, Jasper segurava o cartão do quarto, rangendo os dentes. Você só reservou um quarto? Pelo amor de Deus, será que ele achava que eu não queria reservar 2 quartos? Mas o departamento financeiro havia dito que o limite de reembolso para viagens da empresa era rígido. Eu definitivamente não queria pagar do meu próprio bolso. Era claramente uma armadilha corporativa. O que isso tinha a ver comigo? Eu só estava tentando economizar dinheiro para a empresa. Desde quando a empresa pede para você economizar dinheiro? A empresa não tem um limite para despesas de viagem? Sr. Sterling, foi você mesmo quem estabeleceu essa regra. Jasper claramente não esperava acabar atirando no próprio pé. Tudo bem.
Da próxima vez que você passar por uma situação dessas, me avise com antecedência. Honestamente, eu duvidava que haveria uma próxima vez. Acordei no meio da noite, sentindo uma coceira por todo o corpo. Fui ao banheiro verificar e encontrei uma grande mancha vermelha de irritação na nuca. Era uma reação alérgica. Inicialmente, eu queria apenas aguentar, mas quanto mais tentava dormir, mais a coceira piorava. Fiquei me revirando tanto que acabei acordando Jasper. Sabrina. Se fizer outro barulho, vai dormir no corredor. Não, Sr. Sterling. Acho que estou tendo uma reação alérgica. Jasper acendeu a luz e sua expressão mudou. Ele ligou para a recepção e pediu que levassem uma pomada para alergia. Tire a camisa. Minha mente ficou em branco. Jasper parecia impaciente. Você consegue alcançá-la sozinha? Temos um contrato para negociar amanhã, não estrague nosso sono. Ao ouvi-lo dizer aquilo, não tive coragem de demorar mais. Tirei a camiseta e virei as costas para Jasper. Pelo canto do olho, vi os olhos dele se arregalarem quando olhou para minhas costas, como se tivesse visto algo inacreditável. Perguntei com a voz abafada. É realmente ruim? Não. Jasper fez uma pausa, e seu tom voltou à calma habitual. Não é tão ruim assim. Vai ficar tudo bem depois que a pomada for aplicada. Eu era alérgica à roupa de cama do hotel. Normalmente levava meu próprio conjunto de lençóis quando viajava. Mas como estava em uma viagem de negócios com Jasper daquela vez, tive medo de que ele achasse que eu estava sendo exigente demais. Então não trouxe. Depois de aplicar a pomada, eu estava prestes a me deitar novamente quando Jasper me impediu. Espere um minuto. Ele tirou a própria camisa de seda da mala e a colocou sobre o meu travesseiro. Vá dormir. Isso deve melhorar um pouco. Fiquei olhando para ele, atônita. Aquela camisa era tão cara que provavelmente poderia comprar minha vida inteira. E ele estava simplesmente me deixando dormir sobre ela? Os olhos de Jasper já não tinham mais a impaciência de antes. Em vez disso, sob a luz amarela e quente, revelavam um toque de ternura. Não se preocupe com a camisa. Uma reação alérgica é muito mais problemática. Droga. Jasper realmente era um ótimo chefe. Eu costumava desejar que ele sofresse de infertilidade. Eu estava errada. Eu gostaria que ele tivesse 8 filhos. Obrigado, Sr. Sterling. A camisa de Jasper tinha um cheiro familiar e reconfortante. Tornou incrivelmente fácil adormecer. No meu estado sonolento, tive a impressão de sentir um olhar pousado sobre mim, gentil e profundamente afetuoso. Senti que Jasper estava agindo de maneira muito estranha ultimamente, especialmente depois que voltamos da viagem de negócios para Chicago. Era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Ele costumava me evitar como se eu tivesse alguma doença contagiosa e me tratava com frieza e indiferença. Mas agora, ele elogiou publicamente a apresentação em PowerPoint que fiz durante uma reunião. Isso me fez sentir culpada. Ele me deu um bônus enorme no final do mês. Isso me deixou perplexa. Ele até começou a se sentar ao meu lado na cafeteria, conversando comigo sobre todo tipo de besteira. Isso me deixava arrepiada. Mesmo que a negociação do contrato tivesse corrido tranquilamente, eu sabia que era uma funcionária de elite assustadoramente capaz. Mas não era um pouco demais? O que foi ainda mais absurdo aconteceu durante um jantar de negócios. Jasper me levou junto. Inicialmente, achei que ele só queria alguém para pegar as bebidas para ele. Mas como chefe, Jasper bebia mais do que eu. Que inversão de papéis. Depois de algumas rodadas de bebidas e com o jantar finalmente encerrado, apoiei o corpo pesado de Jasper enquanto esperávamos na rua para chamar um motorista particular. Jasper bêbado era completamente diferente de sua versão habitual. Teimoso e grudado. De volta à casa, precisei insistir muito para fazê-lo beber um copo de água com mel. Justo quando eu estava prestes a fazer minha saída triunfal, Jasper estendeu a mão de repente e agarrou a barra da minha camisa. Ele murmurava algo incompreensível. Inclinei-me para ouvir. Soava como... Coelho? Ele estava com vontade de comer carne de coelho? Dei um tapinha despreocupado em seu ombro. Coelhos são tão fofos. Não dá para comê-los. Jasper abriu os olhos sem aviso. Seus olhos, normalmente brilhantes e frios como estrelas, agora pareciam marejados. Aquilo me causou uma sensação inexplicável de familiaridade. Fiquei paralisada por um momento, imóvel. Mas antes que pudesse pensar de onde vinha aquela familiaridade, Jasper se inclinou de repente. Sem brincadeira. Naquele instante, seus lábios estavam a apenas meio centímetro dos meus. Se eu não tivesse reagido tão rápido, eu teria sido vítima das regras não escritas do ambiente de trabalho. Eu definitivamente não queria isso. Senhor Sterling, gaguejei. Você está bêbado. Eu sou sua funcionária menos favorita, lembra? Descanse, eu já estou indo. Puxei a barra da minha camisa com força, livrando-a do aperto de Jasper, e fugi em pânico. Eu meio que quero desistir. Sentada no meu cubículo, mandei uma mensagem discretamente para Julian. No segundo seguinte, um estrondo alto veio do escritório de Jasper. Parecia o som de um copo se quebrando no chão. Aquilo me assustou. A resposta de Julian veio rapidamente. Por quê? Por que essa vontade repentina de desistir? Não faça isso. Está tão difícil encontrar emprego hoje em dia. Além disso, os benefícios da sua empresa atual não são muito bons? Ou será que você não gosta do seu chefe? Eu não esperava que Julian reagisse mais fortemente do que eu a um comentário casual, mas aquilo não era algo que eu pudesse explicar em poucas frases. Suspirei e inventei uma desculpa. Só sinto que o salário é meio baixo. 1 minuto depois, Jasper apareceu sem expressão na porta da sala de conferências. Todos, reunião. Durante a reunião, Jasper elogiou a mim e a um líder de projeto de outro departamento por termos concluído nossos projetos perfeitamente. A recompensa era um aumento. Eu estava com a cabeça baixa, relaxando tranquilamente. Ao ouvir aquilo,
Minha cabeça se ergueu instantaneamente. De jeito nenhum. Acabei de dizer ao Julian que meu salário era baixo e um aumento apareceu logo em seguida? Aproveitando que Jasper havia saído para pegar alguns documentos, não resisti. Desbloqueei meu celular e mandei uma mensagem para Julian. Querido, você é como um poço dos desejos. Quase ao mesmo tempo, um telefone do outro lado da mesa de conferência tocou com um som de notificação familiar. Era o som único de notificação daquele aplicativo específico. Achei que tinha ouvido errado. Hesitante, enviei um adesivo. Dessa vez, ouvi claramente de onde vinha o som. Era o telefone do meu chefe. Jasper. Reddit Contos e afins. Se eu fosse culpada, que a lei me punisse. Em vez disso, estava sendo deixada para morrer de vergonha social em uma sala de conferências. Mesmo que Jasper nem estivesse na sala naquele momento, o pânico e a vergonha ainda me envolveram quase instantaneamente. Então, meu namorado online, meu parceiro de encontros. Desde o começo. Jasper era Julian? Julian Jasper. Eu deveria ter percebido desde a primeira vez que ouvi aquele nome. Não havia como ele me contar o nome verdadeiro naquela época. Parecia absurdo demais. Por isso... Mas será que Julian sabia que eu era eu? Eu não tinha como ter certeza. Meu coração era um mar tempestuoso. Mas por fora, mantive uma expressão perfeitamente normal. Um colega deu um tapinha nas minhas costas. Você ganhou um aumento dessa vez. Tem que nos pagar uma refeição, não é? Uau! Por que você está suando tanto? Está tão animada assim? Minhas costas estavam encharcadas de suor frio. Forcei um sorriso. Claro, conseguir um aumento é definitivamente empolgante. Nos dias seguintes, ignorei completamente todas as mensagens que Julian me mandava. Quando ele perguntava, eu dizia apenas que estava ocupada com o trabalho. Você sabe como é. Recebi um aumento, então minha carga de trabalho também aumentou. O tom de Julian carregava um toque de arrependimento. Certo. Eu revirei os olhos. Arrependido de ter me dado um aumento? Mentiroso desgraçado. Originalmente, Julian e eu saíamos juntos todas as sextas-feiras. Mas naquela semana, cancelei o encontro, usando as horas extras como desculpa. Naquele dia, saí do trabalho exatamente no horário. Só para ser encurralada por Julian no estacionamento subterrâneo. Você não disse que tinha que fazer hora extra? Quando eu disse que... Meus olhos se arregalaram. Você sabia? Agora tudo fazia sentido. Minha identidade havia sido descoberta muito antes de eu descobrir a dele. Era por isso que a atitude dele em relação a mim havia mudado completamente. Foi naquela vez no hotel. Eu disse com convicção. Você me reconheceu naquela ocasião, não foi? Julian não negou. Sim, eu vi sua pinta. De repente percebi. E logo em seguida, uma onda de raiva tomou conta de mim. Então você ficou me fazendo de boba esse tempo todo. Achou engraçado? Você sabia claramente quem eu era o tempo todo, mas escolheu manter isso em segredo. Foi divertido para você? Então, Sr. Sterling, está satisfeito por brincar com seu brinquedinho? Meus olhos ardiam com lágrimas que se recusavam a cair. Pensar que eu realmente considerava Julian a pessoa de quem eu gostava. Olhando para trás agora, eu não passava de uma palhaça. Julian entrou em pânico instantaneamente. Não! Sabrina, eu nunca quis enganar você. Eu só tinha medo de que contar tudo de repente assustasse você. Interrompi-o. Se eu não tivesse descoberto, por quanto tempo mais você planejava esconder isso de mim? Quando cheguei em casa naquela noite, entrei na banheira. Segurando o celular, desinstalei aquele aplicativo de namoro. Meu dedo pairou sobre a foto de perfil de Julian, hesitante. Nunca pensei que conseguiria ser completamente aberta e honesta com Julian. Pelo menos não agora. Mas, em um piscar de olhos, descobri que meu parceiro casual havia se tornado meu chefe. E eu havia ficado no escuro por tanto tempo, parecendo uma verdadeira palhaça. Meus sentimentos eram incrivelmente complicados, então fiz outra postagem. Descobri que meu chefe é meu parceiro de cama. Devo pedir demissão? Em um IL. As postagens da OP continuam tão chocantes quanto sempre. Segundo comentário. Vocês, moradores da cidade, chamam isso de chefe? Terceiro comentário. Não desista. Vá para a cama com ele e faça-o lhe dar um aumento. OP. Ele já deu. Quarto comentário. Arrasou. 5L. O que mais há para dizer? Só abandone esse barco, garota. 6L. Se vai sair, pelo menos consiga um pacote de indenização antes. 7L. Lá em cima, sua obsessão pelo pacote de indenização é real. 8L. Só dizendo. A OP não fez nada de errado. Por que ela deveria ser a pessoa a pedir demissão? 9L. Exatamente. Porque sempre é a classe trabalhadora que acaba sendo prejudicada no final. 10L. Chefe é chefe. Um chefe não pode se tornar amante. Se ele se tornar amante, você só pode se aninhar silenciosamente nos braços do seu chefe, ouvindo seu coração acelerar, enquanto os dois se escondem sob as cobertas, compartilhando um momento de amor e desejo. Então, um chefe só pode ser um amante. Ah, não. Quer dizer... Então, um amante só pode ser um chefe. Desculpa. Quer dizer... chefe. 11L. OP. Aconselho você a não desistir. Não largue esse namorado de peito grande e cuidadoso. Fiquei deitada na cama, me revirando a noite toda. De repente, me sentei assustada. Eles tinham razão. Eu não fiz nada de errado. Então, mesmo que alguém tivesse que pedir demissão, não deveria ser eu. No dia seguinte, enquanto eu comia na cafeteria, Julian pegou sua bandeja e se sentou ao meu lado. Sabrina, achei que você estaria se escondendo de mim. Levantei o queixo. Eu não fiz nada de errado. Por que deveria me esconder de você? Os olhos de Julian se curvaram em um sorriso. Você não sempre foi tão boa em se esconder de mim como um coelhinho? Meu rosto ficou um pouco quente. Que coelhinho? Nada. Em plena luz do dia,
Ele não conseguia dizer algo decente? Vendo minha expressão irritada, Julian imediatamente ficou sério. Podemos conversar depois do trabalho? Não recusei. Julian reservou um restaurante. Era um restaurante particular, exclusivo e bastante caro. A sala privativa era muito silenciosa. Enquanto esperávamos pela comida, ficamos nos olhando em silêncio com o clima um pouco estranho. O que eu tinha em mente era terminar meu relacionamento com Julian e fingir que nada daquilo havia acontecido. Justo quando organizei meus pensamentos e estava prestes a falar, ouvi uma batida na porta. No segundo seguinte, um pequeno carrinho foi empurrado para dentro. Sobre ele, havia um enorme mar de rosas. Fiquei perplexa. Julian pegou as flores e caminhou até mim. Seus traços bonitos pareciam ainda mais marcantes contra aquele mar de flores. Em um instante, todas as palavras que eu queria dizer ficaram presas na garganta. Acho que te devo uma confissão de verdade. A primeira vez que te vi, achei você linda. Eu realmente gosto de você, Sabrina. Mas sinto que, comparada à máscara no seu rosto, a que protege seu coração é ainda mais apertada. Desculpe por tirar sua máscara desse jeito. Sabrina, você está disposta a me dar uma chance? Uma chance para eu te amar. A expressão de Julian estava incomumente nervosa. Ele sempre fora tão naturalmente confiante. Raramente eu o via assim. Ele até parecia um pouco assustado, com medo de que eu o rejeitasse. Desde que Julian começou sua confissão, meu coração vinha batendo descontroladamente. Minha frequência cardíaca devia estar em 180 por minuto. Maldito coração, desacelera. Eu não me sentia assim havia muito tempo. Era uma sensação estranha para mim. Mas eu não odiava aquilo. Engoli em seco. Inúmeras vozinhas gritavam dentro da minha cabeça. Mas por fora, mal consegui manter uma expressão normal. Julian, vamos acabar com esse relacionamento entre Sabrina e Julian. Os olhos de Julian se apagaram. E começar um novo entre Julian e Sabrina. Então aquele sentimento que havia estado perdido por tanto tempo, era isso que significava se apaixonar. Julian e eu começamos um romance secreto no escritório. Nas postagens que fiz anteriormente, os internautas viviam pedindo atualizações. Então, decidi postar uma última vez. Obrigada a todos. Agora estou junto com meu chefe. O namorado cuidadoso é uma delícia. Em L, ponto de interrogação. Segundo comentário, ponto de interrogação. 3L, ponto de interrogação. Quarto comentário. Onde está o conselheiro psicológico? Não estou me sentindo bem com isso. 5L. Eu rolei até a atualização com minhas próprias habilidades. E é assim que você me trata? Algoritmo, eu não quero ver isso. Pare de me recomendar. 6L. Vou dizer novamente. Se eu piquei? 7L. OP, por favor, não façam isso no escritório, está bem? Tenha um pouco mais de respeito por si mesma. OP, tarde demais. Já fizemos. Fizemos isso no primeiro dia em que oficializamos nosso relacionamento. Julian estava ainda mais animado do que nas vezes anteriores. Ele disse que estava empolgado porque era a nossa primeira vez sendo íntimos sem máscaras. Aquela pequena cama do estúdio quase quebrou com a nossa empolgação. Acho que vai ser difícil olhar para o escritório de Julian da mesma forma novamente. 8L. Estou sem palavras. 9L. Onde está o conselheiro psicológico? Também não estou me sentindo bem. C no comentário. Trabalhar até às 22 horas só para ler uma postagem dessas realmente me dá vontade de me enforcar. 11L. Estou furioso. Hoje à noite vou sonhar com um chefe namorado, de peito grande e cuidadoso, para namorar comigo também. 12L. Não sejam assim, irmãs lá em cima. O contraste não seria grande demais quando você visse seu chefe careca e velho no trabalho no dia seguinte? OP. Vou conhecer os pais do meu chefe neste fim de semana. Todos podem nos desejar um final feliz? Conhecer os pais dele foi algo que Julian precisou me convencer a fazer por muito tempo antes que eu finalmente aceitasse. Reddit Contos e Afins. Ele continuava dizendo que sua família era extremamente mente aberta. Por favor, de que adiantava ser mente aberta? Eu sou uma futa, pelo amor de Deus. Julian disse. Meus pais não se importam nem um pouco com isso. Eles só se importam se eu gosto de você ou não. Mesmo assim, quando o fim de semana chegou, eu ainda estava extremamente nervosa. Fomos até a propriedade dos Sterling. Uma vila de 3 andares surgiu diante dos meus olhos. Uau! Era tão cara que provavelmente poderia comprar a minha vida. E eu provavelmente ainda precisaria de um adiantamento para a próxima. Acabei dizendo meus pensamentos em voz alta sem querer. Julian virou a cabeça e me deu um beijo. O que é meu é seu, e o que é seu continua sendo seu, amor. Uau! Tão perdidamente apaixonado. Desprezível. Abrimos a porta. O Sr. Sterling e a Sra. Sterling estavam sentados bem no meio da sala de estar. Quando viram Julian entrar segurando minha mão, os olhos da Sra. Sterling se arregalaram. Onde você encontrou uma parceira tão linda? Você não contratou uma atriz? Contratou? O Sr. Sterling rapidamente respondeu. Eu também estou desconfiado. Como alguém assim poderia se contentar com ele? O aperto de Julian em minha mão foi se intensificando lentamente. Haha. Seus punhos definitivamente estavam cerrados. O clima na família de Julian era realmente maravilhoso. Era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Finalmente entendi como eles conseguiram criar alguém com a personalidade de Julian. Depois do jantar, Julian e eu nos preparamos para ir para casa. Paramos no supermercado para comprar algumas coisas. Enquanto procurava o corredor de lanches, uma voz um tanto familiar veio de trás chamando meu nome. Virei a cabeça. E vi a pessoa que achei que nunca mais encontraria nesta vida. Meu ex-namorado. Sabrina? Você tem estado bem ultimamente? Dei um breve e me virei para sair. Não estávamos exatamente em termos de ficar colocando a conversa em dia. Christopher correu atrás de mim novamente. Sabrina, me desculpe. Sempre quis encontrar uma oportunidade para me desculpar com você.
Não deveria ter dito aquelas coisas naquela época. Deve ter te machucado muito, não é? Está tudo bem. Respondi indiferente. Meu namorado não se importa com nada disso. Ele sabe tudo sobre mim. A expressão de Christopher ficou rígida. Então você não precisa se desculpar, porque eu parei de me importar há muito tempo. Para mim, ele já era um estranho. Eu gostei dele uma vez. E depois, também passei a ressentir-me dele. Mas agora, todos aqueles sentimentos haviam desaparecido no ar. Naquele momento, Julian voltou. Ele passou um braço pela minha cintura. Esposa, o que você está fazendo? Esse é seu... alguém que eu conheci. Depois de ver Julian, a expressão de Christopher ficou um pouco complicada. Ele parecia um pouco aliviado, mas também... um pouco ressentido. Mas nada disso importava mais. Sabrina, desejo tudo de melhor para vocês dois. Depois que Christopher se afastou, soltei um suspiro suave e entrelacei meus dedos aos de Julian. Obrigada por estar disposto a me amar. Não, obrigado você. Julian respondeu com um sorriso. Por me dar a chance de te amar. Fim. Que Deus te abençoe.